Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, ligados agora no Gazeta Entrevista. Começa mais uma edição dessa segunda-feira, né? No início de 2025. Janeiro está passando rápido demais. Hoje é dia 27, na verdade. Você assistiu agora há pouco o Gazeta Alerta, ficou por dentro das principais notícias. E agora nós vamos diminuir um pouco as notícias, mas vamos aumentar o fato que nós vamos trazer aqui. Um exemplo é essa concessão do Saerb. Desde a semana passada está se discutindo se o Saerb passa ou não para a iniciativa privada. A prefeitura alega que o Saerb custa caro demais, o sistema está falido e precisa de uma empresa para poder gerir, para poder colocar recursos, criar uma nova tecnologia. E aí o seguinte, o Marcelo Jucá, que é do Sindicato dos Urbanitários, ele é o secretário-geral do sindicato, que é o sindicato dos servidores do Saerb, está dizendo o seguinte, olha, isso pode pesar no bolso do consumidor, pode pesar também para o trabalhador. Marcelo, boa tarde. É um assunto polêmico. Por um lado, a prefeitura alega que o Saerb dá prejuízo. Todos os meses a prefeitura precisa injetar 4 milhões de reais para que o sistema possa funcionar. E o prefeito alega isso, uma justificativa para poder colocar o Saerb através de uma concessão na iniciativa privada. Pelo que eu já conversei com você, você é contra. O Sindicato dos Urbanitários ele é contrário, né? Porque é muito fácil chegar e dizer, agora tem que entregar para a iniciativa privada. Nós estamos falando de um serviço essencial, nós estamos falando de água tratada, que tem e deve chegar na torneira de todos, estamos falando de esgoto. E um serviço, quando a gente fala água, água é vida. E a forma como eles tratam é muito problemática. Hoje o prefeito Tião Bocalon, ele informa que o Saerb, que o sistema dá prejuízo, que o sistema não consegue alcançar todo de fato, o sistema não está conseguindo chegar onde deveria chegar, mas o que falta também é planejamento. A gente está cobrando a prefeitura, a direção do Saerb, o planejamento desde o momento que o Tião Bocalon assumiu o serviço. Como nós cobramos também dos demais que passaram antes do Tião Bocalon assumir. Mas quando você pega os 4 anos do Tião Bocalon, do prefeito Tião Bocalon, você observa, nós observamos, que o serviço só piorou, porque exatamente não tem um planejamento. Então, apesar de todos esses investimentos, o serviço está pior? Está pior, porque quando você chega lá na ETA 1 e na ETA 2, você lá praticamente aquilo está desmoronando. Nós estamos cobrando já há tempo. E eles, como não tem uma manutenção preventiva, não tem projeto para o saneamento, nunca apresentaram, então quebrou uma situação, vamos lá e a gente arruma. E não tem que ser assim. Há muitos anos vive no paliativo, né? No paliativo já há muito tempo. E se apostava que com o prefeito Tião Bocalon seria diferente. Terrível, mas na realidade ficou pior. abominável, que é o crime Ficou de pior estupro. por quê? Porque a direção do Saerb, a primeira coisa que ela fez é o seguinte, para não, eu estuprador aqui quero no nosso país. cara Tinha que ir ali em cana e não sair diretoria nunca mais. do Irachop, tá errado. Ficar pro resto da Nós vida temos na espaço cadeia. suficiente, nós temos ali tão a Condenável ETA esse 1, tipo a de ETA 2, que crime. tem espaços Que grandes os lá. Tem um escritório ali na criminosos frente, né? não aceita o Nós temos ali estuprador. Estuprador, meu a amigo. ETA ali do Quando Palheirão, vai em a cana, ETA, a estação, quando vai pra que faz a cadeia, ele distribuição, precisa já estar numa faliu a cela economia, separada. faria economia e outra Porque se coisa. soltar ele lá no meio A dos outros diretoria tem que presos, estar lá onde faz a produção, ele é agredido, onde faz a ele é distribuição. abusado, Então ele se porque isola nem ali o dentro criminoso do tolera Mirachop, estuprador. num espaço que parece um palácio, De tão e a absurdo que é esse situação tipo de... daqueles trabalhadores que ficam lá 24 horas é difícil, Resolve tudo por telefone? por telefone. E às vezes que eles chegam lá, é quando o serviço já está pronto, diz, olha, a gente fez, que na realidade não fizeram. Quem fez e quem faz são aqueles trabalhadores que colocam em risco as suas vidas para levar aonde a água está chegando, né, naqueles bairros ainda que recebe o abastecimento da água. Se tivesse planejamento, se tivesse projetos, a situação seria uma outra e não teria essa possibilidade da privatização. Eu até aqui peço para que o prefeito Tião Bocalon possa divulgar qual foi o planejamento, né, o planejamento de pequeno, de curto, médio e longo prazo que eles tinham, né, nos 4 anos. Porque ninguém viu.
ninguém viu, a população não tem conhecimento, os trabalhadores, os sindicatos, os movimentos sociais, então fica difícil. Marcelo, é o seguinte, quando a gente toca nesse assunto do SAEB, a primeira coisa que o poder público faz é o seguinte: precisamos de dinheiro. Eles falam justamente, ó, hoje o sistema de esgoto, de água para funcionar, seria aí mais de R$ 1 bilhão. Isso foi falado de alguma forma, realmente esse valor tão alto? Eles falam, mas eles nunca apresentam, de fato, as informações detalhadas. Precisariam apresentar porque eles têm, nós não temos. Mas eles conhecem e sabem. Precisamos fazer isso. Exatamente. Começa pela captação, que daqui a pouco corre o risco da gente não ter, né? Não tem mais, estamos lá. A ETA 1 e a ETA 2 estão praticamente, daqui a pouco, desaba ali dentro do rio. E eles já eram para ter visto isso há tempo. Deixaram a situação acontecer, o sindicato cobrando, os trabalhadores, olha, a situação vai ficar e tal, mas deixaram chegar no ponto que está e agora que estão buscando recursos que o governo federal já se comprometeu a enviar. Aí tem que apresentar projeto, teria que fazer audiência pública, porque eles estão dizendo aí, não, nós estamos vendo a possibilidade, não é certa ainda, mas de entregar para a iniciativa privada. Mas por que não vem, então, conversa com a população, conversa com os movimentos sociais? A Câmara Municipal deve, e é obrigação dela, participar desse debate, a classe política do nosso Estado, Ministério Público, o né? Ministério Público, mas a gente não consegue fazer, até para a imprensa ir lá, para ver a situação que se encontra. Tanto a ETA 1 e a ETA 2, a imprensa chega lá e eles mandam fechar os portões e não permite. Né? E aí a gente faz até um convite aí para a prefeitura, para a direção do SAEB, que junto com o sindicato a gente possa combinar um dia para ir lá na ETA 1, na ETA 2, convidar a imprensa para mostrar a real situação do serviço de saneamento na capital. Porque é importante, é um serviço essencial e que não dá para ser tratado dessa maneira que eles continuam tratando. Para você que está em casa entender o seguinte, o SAERB estava antes, o Serviço de Água de Rio Branco estava nas mãos do governo, que era o antigo DEPASO, né? E aí o que aconteceu é que o governo, quando o Bocalhon assumiu, pegou o sistema de volta para a prefeitura. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: você, no lugar do Bocalhon, teria assumido o agredir sistema de água de Rio Branco? Olha, ou teria deixado com o governo? Olha, eu acho que tem que ter uma parceria Fazer faculdade de o Estado e o município, a capital, né? Lógico, Então, você teria chamado a prefeitura? Não teria problema nenhum de ter vindo. Agora teria que manter uma parceria, tá? E teria que ter uma diretoria que pudesse, de fato, conhecer, com projetos, dizendo, ó, daqui a um ano a gente vai estar assim, daqui a 2 anos vamos ter melhorado os serviços, nós vamos estar buscando parceria com o governo federal, apresentando projetos, né? Fazendo, de fato, o sistema funcionar. Até para ter uma ideia, hoje a população, aqueles que ainda conseguem ter a água chegando nas suas torneiras, têm dificuldade, muitas vezes, para regularizar uma conta, para dizer, olha, eu estou aqui... Outro dia encontrei lá uma pessoa que tinha comprado uma casa e ele me disse, olha, eu já vim aqui umas 3, 4 vezes, eu estou querendo mudar o nome para me assumir a dívida e pagar, a partir daí, a conta que está chegando lá em casa. Mas já é a 3ª vez que eu venho e não consigo. Então, falta planejamento. O serviço de saneamento na capital, e não é diferente no interior, precisa ter planejamento. E não se tem. Hoje você não tem um setor comercial, onde as pessoas possam ir lá, possam reclamar. As pessoas precisam d'água. O SAEB não tem nem como cobrar, né? Não tem. Não tem. Em 4 anos... eles não fizeram exatamente o que eles disseram que iam fazer. Né? Não fizeram e ainda por cima esconde. Hoje nós não conhecemos o plano de saneamento da capital. Teria que ter também. E a Câmara e a Prefeitura deveriam ter feito e, se fizeram, não divulgaram para a sociedade que precisa ter todas essas informações. Marcelo, uma empresa assumindo o sistema, ela não poderia melhorar? Não poderia trazer novas tecnologias, novos equipamentos, fazer chegar água nas casas? Ou isso tem um preço alto? Exatamente. A grande preocupação do sindicato é porque nós participamos desses debates a nível nacional com os demais sindicatos em todos os estados, né, através da federação. E a grande preocupação é porque aonde teve a privatização do saneamento, os valores ficaram muito mais caros do que os valores hoje cobrado pela energia, né? Então,
nosso estado certamente não teria, eu posso estar até enganado, mas a gente não teria condições de ter um serviço privado. E a privatização nesse serviço, ele não vai melhorar se não tiver investimento público, né? Hoje nós temos a capital do Amazonas, Manaus, privatizada já há vários anos, e na última pesquisa realizada, é um dos serviços que está numa situação pior do que os demais estados que ainda são públicos, ou das capitais. Então, assim, a gente precisa que seja tratado esse tema, esse assunto importante, que a gente está falando aqui de saúde pública, seja tratado mesmo com respeito, com transparência, com a participação da sociedade como política de Estado. Nós não podemos aceitar que todas as vezes que muda a prefeitura, muda o Estado, a situação fica do jeito que está. Só para você ter uma ideia. Hoje nós temos a Sanacre, ela existe, tem uma direção todinha lá. A gente tinha até outro dia o DEPASA, e aí o governador do estado foi lá e disse: sindicato, nós vamos revitalizar a Sanacre. Era o nosso sonho. Revitaliza a Sanacre, faz uma parceria com o SAEB na capital e vamos fazer esse sistema funcionar. E aí, depois eles acrescentaram mais uma letra, em vez de voltar a Sanacre, eles criaram uma nova empresa, que hoje é a Saneacre. E aí o sistema voltou para a capital, mantém-se o SAEB. Se você for lá no SAEB hoje, a estrutura de cargo comissionado, de pessoas que tem ali dentro do sistema, é imensa. Só para ter uma ideia, nós estamos cobrando da direção do SAEB local, cadeira, para o funcionário efetivo poder sentar. Porque é tantos cargos comissionados que se tem, tantas pessoas... Ou fica esperando outro se levantar para sentar. Levantar. Nós estamos cobrando lá, nós estivemos lá agora, esses dias, né? Então, falta planejamento, falta ação de fato, que infelizmente não tem hoje dentro do SAEB. Quem está pagando a conta com tudo isso é a população e também os trabalhadores, porque espero que eles aceitem o convite e que possamos ir lá, mostrar a realidade, né, daqueles trabalhadores que ficam 24 horas em todos os reservatórios, e principalmente ali na ETA 1 e na ETA 2. A ETA 1 e a ETA 2, se tivesse mesmo uma fiscalização, já era para estar fechado pelo risco que estão colocando a vida daqueles trabalhadores. Numa eventual concessão, teria demissões dentro do SAEB? Os servidores poderiam perder o emprego? Olha, com certeza esses trabalhadores, numa privatização onde já aconteceu, eles teriam que ser ou demitidos ou então realocados para outras secretarias, né? E aí, porque a iniciativa privada ela tem que contratar trabalhadores, como ocorreu na Energisa, como ocorreu em outras, na própria Eletronorte também, que foi privatizada agora no final do governo Bolsonaro. Então, a privatização, esses trabalhadores do quadro, eles, nessas empresas, foram demitidos. E aqui a gente teria também que negociar. Mas, enfim, a solução não seria a privatização, e principalmente da forma que eles estão colocando. Então, a concessão seria ruim para o servidor, seria ruim para o consumidor, seria ruim para o município? Sim, porque, na realidade, não tem um planejamento, um projeto. Vamos lá. O que é que ele tem hoje? Por que ele está pensando? Como é que ele acha que através da privatização iria melhorar? De que maneira? Os equipamentos que eles estavam utilizando nesse roubo, nessa tentativa. Não, estamos fazendo os estudos só para eles, mas a população em si não sabe, porque de repente, não, a privatização vai melhorar, é difícil. Mas teria que apresentar, teria que trazer. Por exemplo, quando a Eletroacre foi privatizada, os serviços já estavam 24 horas, serviço de energia, 24 horas em todos os municípios. E quase toda a parte rural do nosso estado já tinha também a energia elétrica. Então, quando a empresa chegou, ela investiu, né? Tem investimento que ainda vem em parceria público-privado. Mas quando você olha para a capital, olhando só a capital aqui, né, Rio Branco, se privatizar o saneamento, quem que vai fazer todo esse investimento que precisa ser feito? Por exemplo, hoje aqui na parte urbana da nossa capital, nós não temos, eu acho que 40% da população recebendo a água tratada, água lá. O esgoto é um percentual pequeno, né? Então, tem que ter uma discussão mais profunda, porque para nós a privatização não é a solução, e sim pode ser uma situação ainda que vai ficar pior do que
da forma que está. Ô Marcelo, eu já fiz várias matérias com você sobre a situação dos trabalhadores. E continua ainda a situação precária. Eu vejo assim que naquelas bombas que ficam ali na captação, o pessoal trabalha lá embaixo. E toda vez que eu for lá, eu vou ver eles sem um material de segurança ou a mínima segurança para trabalhar ali. O cara está dentro d'água, tirando balseiro. Infelizmente, essa situação ela só piora, né? É por isso que a gente faz o convite à prefeitura, ao SAERB, à imprensa, que a prefeitura possa permitir que a imprensa vá lá também para constatar a situação. Aqueles trabalhadores ficam lá, na maioria das vezes, 24 horas por dia e não tem um treinamento específico, não tem os equipamentos necessários. Agora mesmo, lá na ETA 1, devido ao desbarrancamento que está ocorrendo, eles estão improvisando, descendo num barranco para poder passar por cima do balseiro para chegar até lá o flutuante. Ou então eles pegaram uma escada de ferro lá, improvisaram para tentar descendo sem nenhuma condição, nenhum equipamento de proteção coletiva e nenhum equipamento apropriado para aquele serviço de proteção individual. Então a situação é crítica e o pior, aqueles trabalhadores, eles foram contratados para trabalharem 8 horas por dia de segunda a sexta. Muitas das vezes eles viram praticamente a noite toda e de segunda a segunda e a prefeitura, através do SAERB, se recusa até a pagar as horas que eles têm de hora extra que são devidas a eles. Uma situação muito complicada mesmo. Agora, Marcelo, é o seguinte, isso que você está me contando dos trabalhadores, e essa questão do abastecimento em Rio Branco, vem aqui desde que eu estou trabalhando como jornalista aqui no Acre. Em 1998 eu vim para cá. Cara, já entrou governo de esquerda, de direita, de centro, prefeito, e ninguém muda. Até um dia desse na campanha, tinha um candidato que já tinha sido prefeito dizendo que ia mudar, mas ele esteve lá e não mudou. Então, assim, parece que todo mundo que passa por lá não tem essa responsabilidade de assumir realmente o sistema. E o sindicato, em todos eles que passaram, desde a época do saudoso Flaviano Melo, prefeito Flaviano Melo, o sindicato esteve lá. Primeiro, a gente sempre está aberto, junto com os trabalhadores, a se unir com as diretorias que passaram e com essa atual também, nos colocando à disposição para ajudar. Porque quem está lá, e a maioria deles já tem mais de 20 anos de serviço na área de saneamento, eles conhecem. Agora, o problema é que quem chega não quer sentar para ouvir, não quer apresentar planejamento, e eles sempre vão fazendo. Em todas as prefeituras, em todos os prefeitos e até governos que passaram, o sindicato estava lá cobrando, o sindicato estava lá apresentando sugestões, mas infelizmente, como você falou, a maioria deles não sentaram e não escutaram, e o prefeito atual, o prefeito Bocalão, está fazendo igual e um pouquinho a mais de pior do que os que vieram fazendo, porque quando ele recebeu o sistema, há 4 anos atrás, a ETA 1 e a ETA 2 não estavam na situação que se encontra hoje. Se tivesse, como diz lá os trabalhadores, se tivesse manutenção preventiva, não estaria o caos que nós estamos hoje vivendo. E a situação só piora, porque, pelo que a gente observa, não tem projetos, não tem planejamento. O governo federal está aí, né? O governo Lula já disse, nós vamos mandar tantos milhões, né? E, infelizmente, a gente não viu o projeto que tem. Eles têm que estar apresentando, vamos investir isso, vamos fazer aquilo, enfim. Marcelo, nós vamos para um rápido intervalo. É o seguinte, você está pensando que essa situação é crítica só na capital? Já quando a gente voltar do intervalo, o Marcelo vai falar sobre a situação no interior do estado. É tão pior quanto na capital. Já eu estou de volta.